Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à videoconferência de resultados do primeiro trimestre de 2026 da Porto. Informamos que a apresentação está sendo gravada e traduzida simultaneamente para o inglês. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. For English, please press the interpretation button on the bottom right side of your Zoom application and choose it audio in English. For those listening to the conference call in English, there is the option to mute the original audio in Portuguese by clicking on Mute Original Audio. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que envie seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, seus nomes serão anunciados para que façam suas perguntas ao vivo. Nesse momento, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. Caso não queira abrir seu microfone ao vivo, favor escrever sem microfone ao final da pergunta para que possamos ler em voz alta. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da Porto, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Porto e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de convidar aos executivos da Porto para iniciar a apresentação. Olá, bom dia a todos. É uma satisfação estar com vocês nessa manhã para apresentarmos os resultados do primeiro trimestre de 2026 da Porto. Comigo estão o nosso CFO, Celso Damadi, o diretor de RI, Domingos Falavina, além dos CEOs das nossas verticais e o Head da Porto Asset. Iniciamos o ano mantendo uma trajetória consistente de crescimento. Esse já é o quinto trimestre consecutivo em que expandimos o nosso lucro na casa dos 2 dígitos. Vale mencionar que o atual patamar de diversificação resultou em mais da metade do resultado sendo gerado pelas verticais de banco, saúde e serviços. Além disso, destacamos o desempenho de seguros, que cresceu 49% em lucro, mantendo o ROAE acima de 30%, pelo quarto trimestre seguido. Reforço também o processo de digitalização, que propicia crescimento com escala e tem sido fundamental para os ganhos de eficiência operacional obtidos nos últimos anos. Em linha com nossa estratégia de fazermos mais com os mesmos ativos, contribuindo significativamente para os atuais níveis de satisfação de clientes e corretores. Vamos agora aos detalhes dos resultados. Nesse trimestre, alcançamos receita de 11 bilhões de reais, crescimento de 10% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, com um lucro líquido recorrente de 958 milhões, nos aproximando do patamar de 1 bilhão de reais por trimestre, com um ROAE recorrente de 25%. Esse resultado foi produzido através do crescimento do número de clientes e da expansão das nossas margens nos principais negócios da companhia. 924 mil, praticamente 1 milhão de clientes adicionados nesses últimos 12 meses, totalizando 36,3 milhões de negócios no período, uma adição de 4,5 milhões. Dentre todos os indicadores desse slide, o mais relevante seguramente é aquele que promove a consecução de todas essas metas, o patamar de NPS da companhia, preservado num nível de excelência, como é o nosso objetivo principal, alcançando 86 pontos nesse período de mensuração. Olhando os resultados de cada uma das verticais, a seguradora obteve um ROAE de 34%, 11 pontos percentuais de expansão, com um crescimento de 49% no lucro líquido. A Porto Saúde adicionou 336 mil beneficiários, sendo 156 mil no Seguro Saúde e 179 mil no Odonto, uma expansão de 20% no lucro líquido. Já o Porto Bank aumentou a sua receita em 24%, com um crescimento de 10% no lucro líquido.
E na Porto Serviço nós alcançamos um EBITDA de 101 milhões de reais, um resultado 11% inferior na comparação, fundamentalmente em função dos investimentos que estão feitos nessa vertical, nesse momento, para a preparação da próxima fase de expansão nos anos de 27 e 28, notadamente. A margem EBITDA atingiu o patamar de 15%. Nesse trimestre, nós estamos também compartilhando uma informação com um pouquinho mais de destaque, que é a evolução do atendimento digital da companhia, como percentual do total de atendimentos que nós fazemos aos nossos dois principais públicos, o cliente final e os corretores. Para os nossos clientes, nós aumentamos em 9 pontos percentuais a taxa de resolução dentre todas as solicitações de atendimento que nós recebemos, que são completas de forma inteiramente digital, end-to-end, alcançando o patamar atual de 72%. Para os nossos corretores, cuja natureza da relação tem um nível de sofisticação até mais elevado em função das complexidades técnicas, né, que envolvem cada um dos produtos e serviços que nós oferecemos, também uma expansão alcançando agora o patamar de metade das interações acontecerem de forma totalmente digital. Para dar um pouquinho mais de profundidade sobre esses números e os resultados que nós alcançamos, convido agora o Celso Damadi, nosso CFO, dando continuidade à apresentação. Por favor, Celso. Obrigado. Obrigado, Caguinho. Bom dia, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, apresentar o resultado do nosso primeiro trimestre de 2026. Bom, vamos começar aqui com as nossas receitas, né? Um crescimento de receita bastante expressivo nesse trimestre, crescendo 10%, né? 2 dígitos de crescimento de receita. Aqui vale destacar a Porto Seguro crescendo 5,5%. Nessa composição de crescimento de receita de 5,5%, temos as carteiras de RE, de vida, de residência crescendo 2 dígitos também. O automóvel cresce um pouco menos, mas já voltamos a crescer no automóvel, inclusive e na frota de automóvel também, um crescimento bastante interessante, porque, na verdade, o prêmio de risco do automóvel está muito bem comportado. Por isso que, quando o Caqui comentou sobre o crescimento de lucro de 49% na vertical de seguros. Então, aqui nós temos uma composição de preço de inflação no preço médio, no ticket médio do automóvel, menor do que nos outros produtos. Mesmo assim, temos um crescimento interessante no automóvel em frota e também em prêmio, e um resultado de uma sinistralidade menor, num patamar melhor até do que nós tínhamos visto no primeiro trimestre de 2025. No caso do saúde, a gente acrescentou lá as 336 mil vidas, como o Caqui mencionou agora, com um crescimento de 15% de prêmio. E no banco, um crescimento de 24,5% no prêmio. Na Porto Serviços, crescemos quase 1%. Ali na Porto Serviços, nós estamos em obras fazendo bastante reestruturação, inclusive do portfólio de produto e de clientes, e ali nós fizemos algumas eliminação de alguns clientes, de alguns contratos que não tinha lucratividade que a gente gostaria. Então aqui a gente está preparando a companhia para um crescimento com lucratividade e com rentabilidade, que é o que a gente sempre procura fazer, né? Ter esse equilíbrio entre crescimento e resultado. E falando de resultado, a gente vem de um ROE já no trimestre passado de 23,9%, um ROE bastante robusto, um ROE recorrente, e esse trimestre a gente alcança aqui 25% do ROE recorrente, né? Dos 958 milhões de lucro recorrente. Na Porto Seguro, um ROE de 34%. Aqui é um composto de várias carteiras, não só do automóvel, o automóvel também melhorou o resultado, mas RE, residência, que também somos líder de residência, transporte e vida, com resultados bastante interessantes, com uma sinistralidade em queda para quase todos os produtos de seguros, né? Então, dentro do seguro, também temos uma diversificação bastante grande de portfólio e todos eles com resultado bastante robusto. Porto Saúde com ROI de 36%, né? Então, a gente tem uma carteira crescendo em vidas, num mix de produto muito interessante, com rede mais controlada, rede mais controlada, mais restrita, com os contratos, com os acordos operacionais que a gente tem feito, tem dado certo. O safra dessas duas operações também muito comportado, né? Então a gente tem aqui um resultado bastante robusto e também
no Porto Bank com ROI de 25%. Então, a gente vê aí um resultado interessante para as 4 verticais de negócio, não temos nenhuma vertical com ROI abaixo de 23%. Quando a gente vai para o consolidado, ali está o ROI 25%, e quando a gente faz um proforma desse ROI, tirando o excesso de capital que nós temos, por questões estruturais, por questões de crescimento, como a gente já conversou várias vezes sobre isso, para suportar esse nosso crescimento robusto que a gente vem tendo, os 3 bilhões, tirando os 3 bilhões ali, o ROI seria perto de 31%. Então, um retorno sobre patrimônio bastante robusto, já veio um retorno bastante robusto do trimestre anterior e a gente aqui mantém essa rentabilidade. Quando a gente fala de diversificação, como o Kaki mencionou, nós tínhamos no trimestre passado aqui uma representação de 24% do saúde, 26% do banco e 7% de serviços, né? Então a gente olha para esse trimestre e vê a participação do saúde continua muito próximo dos 24%, caiu para 23%, banco 22% e serviços 6%. E seguros aí representando 49%. Tinha uma participação maior do automóvel, né? Agora, com o crescimento robusto que teve seguros, felizmente, essa diversificação aqui está bem equilibrada agora, 49% de seguros crescendo, 49% ainda representando menos da metade do nosso lucro. Então, isso mostra que o nosso processo de diversificação está muito robusto, a gente está com uma disciplina muito grande. Infelizmente, este trimestre, o seguros alcançou ali quase 50%, com resultado com ROI de 34%. Então, realmente, um trimestre bastante interessante com relação a retorno, né? Aqui, falando do resultado financeiro, eu vou resumir, o nosso resultado financeiro teve 2 componentes que levou um pouquinho a receita financeira do trimestre para ser menor do que a gente esperava. O primeiro deles é a renda variável, que nós temos algumas alocações de renda variável, que tiveram uma performance menor, tanto que o Ibovespa quanto em relação ao CDI, e também o estresse da curva de juros, com algumas aplicações marcado a mercado, que nos trouxe aqui para um resultado de 408 milhões. O nosso portfólio está aqui pré-fixado e inflação e pós-fixado, ele está bastante interessante, e a gente aqui mantém o nosso guidance de receita financeira. Parte disso daqui a gente acredita que volta nos próximos trimestres. O nosso guidance de receita financeira, o Dom vai falar daqui a pouquinho para vocês, ele está mantido, tá bom, pessoal? Então, eu queria finalizar aqui, chamar o Dom para continuar aqui a apresentação. Dom. Obrigado, Celso. Bom dia a todos. Dando sequência aqui na apresentação, começando pela operação de seguros, nós tivemos a vertical crescendo 5,5%, com 5,7 bilhão em prêmios. O que eu acho legal de destacar aqui, principalmente na carteira do automóvel, nós tivemos, quando a gente olha nos últimos 4 trimestres, a menor produtividade por dia útil no terceiro trimestre de 2025. E a gente vem sequencialmente melhorando a produtividade, e nesse TRI, inclusive, já olhando uma produção de mais de 5% de crescimento ano contra ano, quando olhando ajustados por dias úteis. Então a tendência vem sendo positiva aqui. As outras carteiras crescendo todas duplo dígitos, também dispensam um pouco de comentários. Do lado da sinistralidade, uma sinistralidade considerada por nós muito saudável, com quedas em todas as carteiras, 1,6% de melhora aqui no automóvel, com uma sinistralidade de 58,5%, também contribuindo para esse crescimento acima de 40% do lucro ano contra ano, e o ROI, como o Damadi comentou, de 34%. O ROI, reafirmando aqui, né, de 34%, e aqui no alto, a gente vem notando, apesar de uma aceleração e de uma contribuição de sinistralidade menor, o crescimento no patrimonial e no vida de duplo dígito, também com melhoras de lucratividade, melhoras de sinistralidade, fizeram com que a composição do automóvel dentro da margem de subscrição da vertical como um todo continuasse caindo. Também uma outra diversificação dentro da operação de seguros e não apenas uma diversificação entre as verticais da Porto que a gente comenta. Indo para a operação de saúde, nós tivemos um crescimento de 150 mil vidas, um total de 2,3 bilhões de receita e um lucro líquido crescendo 20% ano contra ano, com crescimentos tanto na carteira, né, em prêmios como em beneficiários,
E aqui vale a pena também destacar que a gente está num processo de uma mudança de mix de produto em que os tickets novos que estamos adicionando, apesar de em margem serem iguais a melhores do que os da base do planos tradicionais, das bases mais antigas nossas, eles têm um ticket médio menor, o que faz com que num período de transição tenhamos crescimento de prêmio potencialmente abaixo de beneficiários, mas isso com efeito na margem menor e eventualmente em 2, 3 anos esse efeito não deve ser mais tão presente. Do lado de sinistralidade tivemos uma melhora robusta tanto na sinistralidade do seguro saúde individualmente, como também na sinistralidade do seguro saúde e do odonto. Comentário rápido, vale destacar que ontem houve um lançamento muito relevante aqui de um produto novo também do Porto Saúde, que se chama, do odontológico, perdão, que se chama Odontox. É um produto que vai passar a oferecer o seguro dental em combinação com algumas aplicações do que a gente chama de Botox, né, que é a toxina botulínica. Então esse é mais um produto, mais uma inovação que a Vertical vem fazendo. Quando a gente olha para o resultado, né, nós tivemos aqui um ROI de 36%, 215 milhões de reais na operação do saúde. Quando a gente olha para o banco segue com uma dinâmica positiva de crescimento de receita, uma receita diversificada tanto em tarifa quanto em margem de crédito, com o NPS que consideramos também muito bom, principalmente pela área de atuação do banco, e um crescimento de lucro de 10%. O índice de eficiência do banco continua em tendência de melhora, para e passo aqui em comparação aos melhores bancos digitais, fechando em 28% aproximadamente nesse trimestre. Aqui eu queria dar um pouquinho de destaque no tema da inadimplência. Nós tivemos um aumento de inadimplência de 90 basis points, quase 1%, só que o que eu gostaria de destacar é que a gente também está abrindo agora, e já vinha abrindo, a nossa carteira em estágio 3. A carteira em estágio 3 é como nós classificamos as carteiras que acreditamos potencialmente tenham maior risco. Quando a gente olha nisso, nesse prisma, a gente nota que a gente já vinha antecipando uma potencial piora, uma potencial deterioração da carteira e, consequentemente, a gente já vinha provisionando para isso. Então, olhando nas nossas expectativas, a gente, na verdade, teve o pico em 15,3 no quarto trimestre e a gente já começa a ter uma melhora nessa carteira. Inclusive, fizemos uma baixa de aproximadamente 900 milhões de reais, já 100% provisionada nesse trimestre também. Quando a gente olha esses efeitos todos, nós tivemos um ROI de 25% no banco e um lucro de 212 milhões de reais, crescendo 10% ano contrário. Na operação de serviços, né, o nosso foco, como o Kaki comentou, continua sendo muito no tema do Net Promoter Score, ou do NPS, qualidade do serviço, ao redor de 80 pontos, com quase 1,5 milhão de atendimentos no ano, tanto em casa quanto à residência. Quando a gente olha nos novos produtos, como as receitas de produtos digitais, estamos crescendo a patamares de 70% e fechando novas parcerias. Fechamos em 12 meses 17 parcerias, chegando em 73. Quando a gente olha para o lucro, aqui vale comentar alguns destaques. O nosso lucro, ele da operação da vertical inteira, ele tem uma queda de 10%, mas vale lembrar que nós aumentamos a nossa participação comprando de minoritários, fazendo com que a participação proporcional dos acionistas da Porto PSSA3, na verdade, caísse 1%. Ainda cabe um segundo ajuste, que nós começamos a amortizar o ágio referente à incorporação da CDF nesse trimestre, com benefício em caixa de 9 milhões de reais. Então, se ajustássemos esse lucro para o imposto, na verdade, caixa, teríamos um crescimento desse lucro para os acionistas da Porto de 16% ano contra ano e não uma queda. No guidance, nós mantivemos todos os guidance à exceção da taxa efetiva de imposto. O que nós tivemos nesse trimestre foi a incorporação da operação que foi feita com o Itaú há anos atrás. Como consequência dessa incorporação, nós tivemos um efeito contábil de 184 milhões de reais, não caixa, que nós ajustamos nesse trimestre. Como o nosso guidance ele é em números contábeis, nós refletimos essa redução para levar em consideração essa incorporação dessa empresa.
Também vale destacar que a TJLP está um pouquinho acima do que nossas estimativas no começo do ano, o que deve fazer com que o JCP, ou juros sobre capital próprio, seja maior, também tendo um pequeno impacto em taxa efetiva de imposto. Com isso, eu gostaria de encerrar rapidamente e chamar todos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, por favor, envie seu nome e empresa via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Caso não queira abrir seu microfone, por favor, escreva sem microfone ao final da pergunta, para que possamos verbalizá-la. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta veio do senhor Arnon Shirazi, do Citi. Por favor, senhor Arnon, pode prosseguir. Bom dia, senhores. Parabéns pelo resultado. Minha pergunta é referente à parte de bem. A gente viu uma desaceleração da carteira de crédito, né, comparado com o progresso do ano anterior, ao mesmo tempo que tem um aumento do NPL, e só que, por outro lado, tem uma redução de ativos em estágio 3. Consegue dar uma explicação de como você estabilizou as coisas por aí e adentrar mais no tema de asset quality? Obrigado. Não, bom dia. Eu vou te pedir a gentileza, e te pedindo desculpas, de repetir a pergunta, porque o áudio saiu bem truncado para nós aqui. Já fizemos o ajuste. Se você puder, por favor, repetir, eu te agradeço. Claro, sem problema. Bom dia a todos. Minha pergunta é referente à parte de banking. A gente viu uma desaceleração da carteira de crédito comparado com o quarto trimestre do ano anterior, ao mesmo tempo que vimos um aumento do NPL, porém uma diminuição percentual da carteira em estágio 3. Só queria entender melhor a combinação dessas partes e pegar um overview melhor a partir da asset quality. Obrigado e parabéns pelos resultados. Bom dia, obrigado pela pergunta. Acho que aqui vale a pena a gente explicar exatamente o que nós fizemos, né? Nós tínhamos uma parte da nossa carteira que ela já estava provisionada e nós fizemos o lançamento elas a prejuízo agora. Isso afetou tanto o NPNL, que você chamou, o over 90, a gente consegue ver isso, mas não afetar o estágio 3 porque ela estava provisionada. O que foi feito, né? Parte dos nossos acordos em cobrança, que estavam em dia e estão em dia, então não afetam o over 90, eles tinham uma parte de desconto provisionada que o cliente, cumprindo esse acordo, ele receberia. O que nós fizemos agora foi reconhecer isso já no momento inicial. Então nós lançamos a perda, não afetou porque estavam provisionados, isso fica claro quando o Dom mostra o gráfico do estágio 3, mas sim, existe um impacto porque eu diminuo o denominador do over 90, fazendo com que esses clientes eles não fazem parte desse denominador, assim o indicador do NPNL sobe. O importante disso, eu acho que é destacar que nós temos já dentro do nosso Guides toda a nossa expectativa e a gente reforça o Guides para o ano de 2026. Nós começamos até um trabalho nos tris anteriores já muito centrado na carteira de cartão de crédito, que hoje o mix é desfavorável nesse sentido, porque apesar de a gente ter negócios muito rentáveis e a gente tem escalando os negócios, quando a gente fala do portfólio do Portobank, né, como consórcio, como car equity, a carteira do cartão ainda é uma carteira representativa. Então, nesse momento, o cartão é um pouco mais pressionado, já provisionado e dentro do nosso guidance. Foi exatamente isso que nós fizemos agora no primeiro tri. Boa, super claro. E vocês abriram o valor de Corporate Write-Off para prejuízo? Desculpa. Sim, nós abrimos, sim, foi... Eu passo depois, se não tiver no release, eu passo... Foi da ordem de 900 milhões de reais. Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Antônio Ruetti, do Bank of America. Por favor, Antônio, seu microfone está liberado. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês.
A minha pergunta vai aqui no loss ratio, né? Então tem sido uma surpresa, desde o começo desse ano, a frequência baixa, né? O loss ratio mais baixo do que ano passado. Então eu queria entender aqui um pouquinho os moving parts, né, desse loss ratio. Entender um pouco a política de precificação, a frequência e também aqui como que essa mudança de mix, né, que a gente tem visto no portfólio, deveria impactar isso, né? Então, como que a frequência muda dentre as linhas de negócio diferentes? E quando vocês olham, né, para essa sinistralidade e também para essa frequência de sinistro, como que isso deveria, no seu best estimate hoje, né, se performar daqui para frente? Está num nível anormal, de frequência? É um nível novo de frequência? Muito obrigado. Ela cobriu potencialmente duas verticais aqui, né? Frequência e sinistro, pode ser saúde, né? O mix também, ou pode ser seguros, né? Entre vida. Qual vertical? Como a gente está vendo o mesmo efeito nos dois, Dom, se vocês puderem comentar nos dois seria ótimo. Obrigado. E no saúde, para começar, então. Bom dia, tudo bom, Antônio? Bom, no saúde tem dois efeitos aqui, né? Frequência e severidade. Né? De fato, a nossa precificação do ponto de vista de sinistro-alvo não é diferente em nenhuma linha de produto. Né? Em nenhuma linha de produto. A gente ambiciona, né, um sinistro-alvo final, né? E quando a gente precifica, a gente obviamente leva em consideração a maturação do safra de saúde, então o preço obviamente não é feito para aquele momento inicial, é feito para um momento longo. E a gente vai ajustando esse preço para cima ou para baixo de uma forma bastante minuciosa e a gente acompanha isso muito de perto. Né? Então, o sinistro-alvo, no final, é ali o que a gente dá no guidance. Tá? A gente vê frequências se comportando como você sugeriu, de uma forma adequada, né? e dentro das nossas premissas, com severidades também adequadas, o que nos leva eventualmente aqui aos resultados que vocês estão vendo. O que eu queria frisar é que, de fato, existe também uma sazonalidade, né? O primeiro e o último quarto, tipicamente, não só no mercado, mas para a gente também, se olhar as últimas curvas aí pós-pandêmicas e pré-pandêmicas, são de sinistros mais baixos, e os 2 quartos do meio aqui do ano são sinistros pressionados. Então, obviamente, o sinistro desse trimestre ou do quarto trimestre não representa o sinistro do ano, tá bom? Antônio, obrigada pela pergunta. Para a seguradora, a gente mantém diferentes patamares de sinistralidade entre as carteiras, então estamos falando aqui em automóvel, entre 58 para cima, as carteiras já de patrimonial e vida, mais na casa do 30%, 35%. O que a gente viu nesse primeiro trimestre foi uma queda da sinistralidade na ordem de 4 pontos aqui para patrimonial e vida e 1,5 ponto para o auto. A gente, similar que no saúde, a gente modela a sinistralidade pensando na frequência e severidade, e o que vimos nesse trimestre foi resultado tanto do tema de precificação e subscrição, como uma forte disciplina técnica na gestão do sinistro mesmo. Para o resto do ano, a gente mantém o nosso guidance, aqui sempre mantendo esse reforço de um foco grande na rentabilidade, manter bom patamar de sinistro, mas como falamos no começo do ano, também buscando um maior equilíbrio com o crescimento. Mas, em geral, sinistralidade bem comportada aqui, tanto por um tema de frequência e severidade em todas as carteiras. Tá bom, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Binsfeld, do Goldman Sachs. Por favor, Tiago, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu queria fazer duas, na verdade. A primeira para o Kakinoff. Quando a gente olha os últimos anos da empresa, a gente vê um crescimento de top line na casa de 2 dígitos. Eu queria entender de onde vem o crescimento marginal para os próximos anos, né? Quais são as principais alavancas de crescimento, principalmente num cenário que parece mais desafiador crescer top line em alto, e ao mesmo tempo que a gente imaginaria que as operações de saúde e banco deveriam começar a maturar. Então, de onde vem, né? Se é a expansão de base de clientes, novos produtos, novas geografias,
entender um pouquinho mais da estratégia da companhia. E a segunda pergunta para a Patrícia é só continuar o raciocínio, acho que você falou de sinistralidade, mas também falar um pouco de preço, né? Se a empresa está disposta a defender mais market share, ou ser mais agressiva em defender market share, isso implicaria corte de preços, ou se teria algum outro ajuste na operação que seria possível de fazer. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Então, voltando para o cenário aqui de automóvel, a gente tem visto um cenário altamente competitivo no automóvel e nossa estratégia de lucro sustentável nesse cenário é muito consistente com o que a gente sempre fez. A gente mantém uma forte disciplina técnica para a gente conseguir entregar os retornos adequados aos nossos investidores, acionistas, e ao mesmo tempo a gente preservar a nossa escala. O que posso dizer? 3 coisas importantes nesse cenário de automóvel voltadas à expansão. O primeiro, o ponto de partida é um cenário de um balanço forte. Tanto em 25 como no primeiro trimestre de 26, a gente entrega altos níveis de retorno na seguradora e no automóvel também. Isso dá um fôlego um pouco maior para a gente buscar esse ano um maior equilíbrio entre resultado e crescimento. Segundo tema, a gente continua tendo altíssima escala. Estamos longe de ter perdido escala no automóvel, estamos com 6,3 milhões de veículos segurados, é a maior frota que já tivemos historicamente. Isso permite a gente fazer avanços analíticos em todas as frentes, tanto no tema de precificação, subscrição, melhor gestão do sinistro. Então, essa agenda analítica, combinada com uma escala forte, ajuda a gente a continuar crescendo. Mas, voltando à terceira pergunta, como vamos expandir? A gente tem um elemento aqui de expansão do portfólio, acreditamos que uma maior oferta de produtos faz diferença para o crescimento. A gente tem conseguido lançar tanto produtos de entrada como o premium. A gente lançou recentemente um produto para motoristas de aplicativo também. Acreditamos também na parte de analítica, não só em apertar o botão de redução de preço, mas com essa escala que eu comentei de 6,3 milhões de veículos, buscar sempre a melhor precificação para os nichos de clientes, buscando uma rentabilidade, como sempre tivemos, elevada. Então, quando falamos de precificação, mais do que entrar numa diminuição de preço, é inteligência analítica com essa escala. E terceiro ponto que queria reforçar, a gente acredita que uma proposta de valor consistente para o cliente faz diferença. Uma avenida importante de crescimento, agora nesse tempo, tem sido inovação. A gente lançou recentemente um programa chamado 15 Minutos. É nossa proposta para os clientes, na hora da madrugada, em chegarem até 15 minutos. Temos esse programa já em São Paulo capital, Campinas, Rio de Janeiro, Salvador, que também atrai clientes. Então, a resposta para resumir é assim, acreditamos na rentabilidade da companhia e mantemos o compromisso com isso, que nos dá um pouco mais de fôlego para esse ano, buscar um equilíbrio maior com o crescimento. Uma das principais avenidas de crescimento são as avenidas de expansão de portfólio, inteligência analítica na precificação e diferenciação da proposta de valor. Tiago, o que hoje direciona a nossa visão de longo prazo é exatamente a perspectiva de preservação das taxas atuais de crescimento por um período bastante considerável, né? Eu vou rapidamente comentar algumas dessas principais avenidas, começando pela que provavelmente é percebida com o menor potencial de expansão e foi inclusive citada por você, que é o Alto, né? O Alto, exatamente nesse momento, é exemplo do que aconteceu nos últimos anos, emula um ciclo bastante, eu diria, positivo. A indústria automobilística começou o ano forte, a gente tem, falando desse momento atual que nós estamos, entregue crescimentos que são de single digit, mas entre 5% e 10%, e o mais importante que isso, é uma indústria subpenetrada, ao contrário do que a nossa própria participação de mercado sugere, né? A gente lidera esse mercado até com um percentual considerável, mas à medida em que a gente vai implementando novos produtos, tem a maturação da recente segmentação que nós fizemos e inova em serviços, nós estamos vendo que há um potencial de aumento já sendo capturado também nesse ramo que é, por assim dizer, dos mais desenvolvidos na companhia ou dos mais maduros, né? Então eu começo por esse, que de forma geral percebido como o de menor potencial, porque é atualmente um dos que mais nos entusiasma justamente pela
pelo resultado, né, e pela reação que nós estamos recebendo do mercado a essas medidas que estão sendo colocadas, sempre preservando, esse é o aspecto mais importante, sempre preservando a premissa básica de qualidade do resultado, né? A gente não vai hesitar em desacelerar o ritmo de crescimento se isso estiver comprometendo de qualquer forma o ROAE da carteira, que a gente está operando num patamar bastante saudável. Quando a gente fala das demais verticais, então, óbvio que eu não pretendo cansá-los aqui falando sobre cada um dos produtos, mas agrupando, né, essa resposta, tanto banco quanto saúde tem ainda percentuais de participação muito abaixo do que a gente considera ser o fair share nas geografias que nós já estamos, falando de saúde, é São Paulo, Rio e Distrito Federal, ou ainda nos segmentos específicos em que a gente atua há menos tempo, né, no banco. Estou falando aqui do Car Equity, do Home Equity, dos novos produtos que a gente tem preparado aí, né, para lançamento em breve, já mencionados aqui, antecipação de recebível para a pessoa jurídica do nosso próprio ecossistema, capital de giro. Os produtos que são já mais tradicionais do banco, como vocês podem ver, crescem também a taxas muito representativas. Aqui eu destaco o consórcio e a própria fiança locatícia. E no caso de serviços, a Porto hoje tem praticamente a única estrutura, literalmente falando, uniformizada de serviços que cobre o Brasil inteiro. Há muita oportunidade de expansão da nossa carteira de parceiros, que no modelo B2B2C, né, a Porto, prestadora de serviços para varejistas, para montadoras, para inclusive seguradoras, né, onde os seguros vêm com os serviços da Porto embedados. No B2C, à medida em que a gente vai ampliando o uso desse ativo que já está instalado, né, 12 mil prestadores de serviços no Brasil inteiro, nós vamos reduzindo a ociosidade desse grupo, porque obviamente a demanda não é linear por nenhum desses clientes. Essas ociosidades que a gente vai preenchendo à medida que a gente amplia o portfólio da área de serviços, tem duplo efeito. Ela reduz significativamente a nossa DA, pelo efeito do ganho de escala, e, obviamente, né, amplia também a nossa penetração no número de clientes. É uma porta de entrada importante para o universo da Porto, e aí eu chego finalmente no ponto específico da sua pergunta, né? A gente vê, sim, nesse ciclo 25 e 30 que está em vigor, uma forte expansão da nossa base de clientes, combinado à penetração dos produtos na base já existente. Nós estamos rodando hoje a empresa com uma média de 1,9 produto / negócio da companhia por cliente. Esse número era há 4 anos atrás 1,2 e a gente tem crescido aí numa velocidade média de praticamente 1 ponto decimal a cada semestre, né? Então, esses dois efeitos combinados, a ampliação da base de clientes com o aumento do número de negócios, é o que deve continuar sustentando taxas bem significativas de expansão do nosso top line nos próximos anos. Perfeito, muito obrigado. A próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mizrahi, do Bradesco BBI. Por favor, Marcelo, seu microfone está liberado. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é referente ao Porto Bank novamente. A gente viu o ajuste, né? Entendeu o ajuste de write-off e os impactos nos níveis de cobertura e tal. Mesmo fazendo o ajuste ali, né? Quer dizer, o índice de a cobertura do estágio 3 ele ficou um pouco abaixo do que a empresa vinha rodando, né? E vocês têm trazido uma cautela um pouco maior nessa linha, né? Em relação à deterioração dessa carteira. A preocupação é o seguinte, sobre o custo de risco para frente, né? Se vocês entendem que o custo de risco deveria subir do patamar atual, ou não, né? Se existe uma necessidade ou uma busca de voltar para o nível de cobertura do estágio 3, para como ele estava antes desse trimestre, né? Acho que é esse o principal ponto aqui para entender. E aí, se você, no de crescimento de carteira, se já a carteira já está pronta, os ajustes de underwriting já estão prontos para a carteira voltar a ter um crescimento nos próximos trimestres. Obrigado.
Boa, Miss, obrigado pela pergunta. Eu entendo que, eu posso até pegar depois certinho, mas o nosso índice de cobertura de estágio 3, ajustando pelo write-off, ficou grosso modo estável, em 66%. A gente não vê mudança de guidance, né? Então, assim, hoje está lá no nosso cost of risk, a grosso modo aumentando 10% em bases iguais, né? 10% do cost of risk. Foi o que a gente passou de guidance ano contra ano. O estágio 3, na verdade, o que está acontecendo, né? A gente antecipava, né, um percentual da nossa base potencialmente excessivamente alavancado, né? E a gente está deixando, né, esse cohort ou esses clientes mais antigos enfrentar as dificuldades, né, relacionadas aos pagamentos. A gente já antecipava um determinado, como é que você fala, uma determinada preocupação com esses clientes, a gente já passou um guidance que contempla, assim, essa digestão. Quando a gente olha o estágio 3 ele vem caindo. Isso, na prática, está dizendo que a gente já está vendo essa limpeza de base, esse write-off que você comentou de 900 milhões de reais, ele já vem reduzindo esse percentual dessa carteira que atribuímos uma chance maior de ter default. Por último, só, o tema de voltar a acelerar, a gente cresceu a carteira entre 14% e 15% ano contra ano. A gente não considera que a nossa carteira está desacelerada, tá? Se a gente crescer, né, nesses níveis carteira, com uma qualidade de crédito melhorando na margem, eu não consideraria isso, olhando para o Brasil e para pares, como um crescimento baixo. Eu, complementando, Alô? Opa. complementando o Dom, o Loução falando aqui, eu acho que o nosso foco de crescimento dentro dos clientes conhecidos e aqueles clientes mais próximos do ecossistema, ele permanece dentro da estratégia, e no próprio guidance desse ano a gente demonstra esse crescimento. Eu acho que o ponto importante que ao longo dos próximos períodos a gente vai perceber, eu estou falando aqui talvez 27, isso já aconteça de uma maneira mais prática, é que nós vamos ter uma combinação de outros negócios também em crédito que vão favorecer muito essa dinâmica de mix dos produtos de crédito. Quando isso acontece, fica mais comparável quando a gente olha os nossos resultados com os bancos que talvez a gente tenha a comparabilidade mais fácil. Por que isso acontece? Hoje a nossa carteira de crédito ainda, ela é muito dominante do cartão de crédito. À medida que a gente vá distribuindo, por exemplo, o consignado que a gente acabou de implantar agora, consignado um produto de um baixo índice de perdas, isso vai fazendo com que o mix vai ficando mais equilibrado e comparável. Então toda a nossa estratégia de sim, continuarmos crescendo em produtos com ROE maior, exemplo, consórcio, car equity, o próprio fiança locatícia, e utilizarmos o cartão de crédito e a conta como produtos que permitem um relacionamento, e a expansão cross vai fazer com que a gente tenha indicadores mais comparáveis. Sobre o ano específico, todos os nossos guidance do banco estão mantidos. Corrigir aqui, Miss, desculpa, foi 13,7, tá, o crescimento de carteira. Então, a nossa carteira, com o write-off, né, nesse momento de ajuste, tal, cresceu 14, e nosso formation foi 2,2, que foi estável em relação ao trimestre passado também. Então, a gente não está vendo uma piora, a gente antecipou uma piora e está digerindo essa piora, se fosse resumir. Tá legal. Realmente o NPL Formation no 2.2, ele está no mesmo nível do tri passado, mas realmente mais alto do que ele estava rodando talvez ao longo do ano passado, né? Então é mais pensando que ainda não está tendo eu concordo, o estágio 3 caiu, né, que tem esse efeito também do write-off, mas também não estou vendo uma melhora, né, para frente, né? E aí por isso ainda não está claro para mim ainda se o momento de crescimento, né, deveria voltar um pouco como estava antes. Quando a gente compara, por exemplo, o crescimento da carteira de crédito no primeiro trimestre, né, ela teve uma queda mais pronunciada, por exemplo, do que no ano passado, exatamente no primeiro trimestre, né? Então, se ela está num nível de crescimento na margem um pouco mais lento do que ela esteve, apesar de que eu concordo que esse nível de crescimento é um nível muito bom. Não, está claríssimo. Eu não esperaria né, a gente
reacelerar, né? Eu acho que o guidance nosso nesse ano é um guidance de adequação, o Loução pode me complementar, mas um outro dado aqui, Miss, que eu acho que é relevante, é você olhar a despesa nossa de provisão em relação a esse formation. Então, você tem razão, você fala assim, pô, a gente teve um formation de grosso modo meio bi, nós provisionamos 700 milhões de reais nesse trimestre. Então, nossa provisão em relação ao formation, na verdade, ela está acima, e essa provisão ela está dentro do nosso guidance. Então, tudo isso, na verdade, ele corrobora um pouco dessa visão, de fato está acima, mas quando a gente fez o orçamento nosso lá atrás, e a gente colocou o guidance de provisão, a gente já colocou uma margem para absorver esse formation. Ok, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Caio Prato, do UBS. Por favor, Caio, pode prosseguir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer pergunta. Eu tenho duas aqui em seguros, especificamente, por favor. Primeiro é só um follow-up rápido em relação ao auto. Acho que você já tem falado, né, algumas vezes sobre um certo incômodo em relação à perda de share no segmento, né? Então, só queria entender se na ponta vocês já estão enxergando alguma convergência para o nível de mercado, e se vocês ainda acreditam que possa ser possível crescer em linha com o mercado no alto para o ano, porque acho que isso implicaria uma aceleração maior nos próximos trimestres. Então, esse é um follow-up rápido. E o segundo, na parte de eficiência, chama atenção você já estar no nível de G&A relativamente baixo, né? Acho que foi perto de 10,1% agora no primeiro TRI, que é bem próximo do low do guidance, na verdade, no low do guidance. Só queria entender um pouco o que vocês esperam dessa linha para o resto do ano, se foi mais baixo que o usual nesse trimestre, ou se, na verdade, a gente pode até ver algum upside para o guidance de eficiência em seguros. É isso. Obrigado. Perfeito. Caio, começando pela pergunta de market share de automóvel, a gente busca esse ano, com esse balanço forte que eu comentei de altos resultados para automóvel, a gente busca um maior equilíbrio entre crescimento e resultado. A gente começou agora esse primeiro trimestre um pouco mais desacelerado, vocês viram os números da SUSEP, mas conforme foi avançando o trimestre, a gente viu sinais de recuperação. O que aconteceu no trimestre? Último TRI de 2025, a carteira andou de lado, 0% de crescimento. Agora, nesse trimestre, a gente atinge 3% de crescimento. Então, a gente vê um cenário de recuperação, e isso, super importante, através das ações que eu comentei. É produto, é ajustes de maior assertividade na precificação, é avanço e maior parceria com os corretores. Então, sim, estamos em um momento que a gente busca aqui declaradamente um maior equilíbrio entre resultado e crescimento para a carteira. Estamos com alto market share, alta participação de mercado historicamente, mas a gente sabe que ainda existem oportunidades para a gente continuar avançando. Então, continuaremos endereçando as oportunidades para, no filme, a gente continuar recuperando o crescimento para o automóvel. Segunda pergunta tua sobre eficiência, a gente vem fazendo alguns programas de eficiência na seguradora que no primeiro TRI já se demonstram no balanço. Então, tem a integração da Porto e Azul, que a gente fez o ano passado, a gente comentou bastante, levou a uma consolidação de times e tecnologia que foi importante. A gente vem investindo cada vez mais em digitalização de processos e eficiência, que resultam no maior NPS para o cliente, mas também em eficiência operacional. Então, nesse momento, a gente se mantém dentro do guidance, sabemos que estamos aí no topo da performance, aí com 10%, mas mantemos o guidance por enquanto. Mas, de novo, eficiência, uma agenda muito intencional para a seguradora, porque ela permite a gente ganhar competitividade ao longo do tempo com os clientes, mas mantemos o guidance. Tá bom, Patrícia, obrigado. Nossa próxima pergunta vem por escrito do senhor Ricardo Buchpigel, do BTG Pactual, e ele diz: no segmento de saúde, vocês poderiam dar mais detalhes de como estão vendo o cenário competitivo e passar uma visão-solução para alguma alternativa à situação da Oncoclínica, dado a importância desse parceiro? E uma segunda, sobre o Porto Bank. Poderiam dar mais detalhes de asset quality e apetite de risco? Devemos ver mais pressão à frente, dado o cenário macro mais desafiador? Bom dia, obrigado pela pergunta. O cenário competitivo continua, como foi no último quarto, bastante intenso, eu diria.
Acho que não houve um arrefecimento do ambiente aqui, né? Eu acho que, falando da Porto, a gente vem competindo e crescendo aqui dentro das 4 linhas, né, que a gente já citou aqui, né? A nossa linha tradicional, que continua aí com cerca de 10, 15% de nossas vendas, e hoje aí, mais de 80% das vendas, quase 90%, são compostas pelas novas linhas de produtos, né, que trazem aí os resultados que a gente já falou, com tickets médios mais baixos, que se refletem em boas sinistralidades, né, e com os impactos de prêmio que a gente já falou, que a gente não vê como um problema, né, se a gente pensar de fato no resultado, tá? Então é um mercado bastante intenso, competitivo, e a gente vem expandindo aqui com lançamentos desses produtos aqui. Então, desde o final do ano passado, a gente lançou a linha Pro, né, na região do Vale, a gente lançou no ABCDM, mais recentemente aqui a gente lançou em Ribeirão, Piracicaba, Sorocaba. Então a gente vem expandindo nossa forma de atuar de uma forma sempre absolutamente técnica, com preços que a gente estima, né, reflitam safras aqui adequadas dentro do nosso apetite de risco, tá? A segunda pergunta sobre oncoclínicas, eu acho que a oncoclínica, como todos sabem, é um parceiro importante na parte oncológica ambulatorial, né, não hospitalar. Então, né, dentro do todo do hospital oncológico, né, a gente olha hospitalar e ambulatorial, né, então é importante ver isso para a gente não estimar efeitos de uma forma nem exagerada, nem diminuir aqui o impacto, que é importante. A gente vem trabalhando em conjunto com a Oncoclínica, mas também em conjunto com outros parceiros, né? A verdade é que essa volumetria aqui da Oncoclínica é bastante relevante hoje, né? A gente não vê no curto prazo uma ruptura completa aqui do ambiente operacional da Oncoclínica, então continuamos aqui sendo parceiros e com clientes lá, mas sim, a gente tem diálogos ativos com outros parceiros que gostariam de fazer parceria conosco, né, num eventual caso de Oncoclínica não poder mais prestar serviço. Acho que o impacto, em ponto de vista de sinistro, que sempre vem a pergunta, é possível, né, no curto prazo e no médio prazo, mas numa solução de aterrissagem eventual, né, eu acho que é neutro, seria uma boa estimativa aqui, porque de fato a gente tem sido bastante procurado por diversos parceiros e tal. Então, eventualmente, nos próximos 12, 24 meses, após uma eventual ruptura, a gente poderia ter algum tipo de impacto que seria mitigado, eu diria, completamente numa solução de aterrissagem mais longa com outro parceiro, ou com uma diversificação de parcerias. Falando aqui da parte do Porto Bank, nós, desde o segundo semestre de 2025, a gente tem um processo mais seletivo dos nossos clientes, mesmo dentro do Aquário. Então, a gente tem reduzido de maneira significativa a entrada de clientes que possam ter uma complicação maior no seu perfil de consumo e no seu perfil de gasto. Isso muito provocado pelo macro que você falou. Então a gente já previu e colocamos nos nossos indicadores e no nosso guide de 2026 esse cenário mais desafiador. O que nos leva a focar muito, e temos feito isso, em expansão de produtos como consórcio e Core Equity, trazendo aqui um equilíbrio que a gente possa entregar os resultados de acordo com o que a gente se comprometeu. Então, na parte de crédito, sim, a gente vê um cenário mais desafiador, como o mercado todo tem reconhecido, porém, nós, em momentos de guidance, a gente já previu isso dentro dos nossos números que divulgamos a vocês, tá? Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Grespan, do JP Morgan. Por favor, Guilherme, seu microfone está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela apresentação e por abrir para a pergunta. Minha dúvida é simples, na verdade, e até desculpa insistir, mas é no alto. Fazendo a conta aqui reversa do trimestre, me chamou a atenção, se você pega o que foi publicado pela SUSEP em janeiro e fevereiro,
Alto estava rodando num range ali de 55, 57, né? Obviamente você tem ajuda aqui do calendário, mas vocês fecharam o trimestre em próximo de 58, né? Que implica, se você faz a conta reversa aqui, no março rodando próximo de 64, 63,5, para ser preciso. Então, minha dúvida é só se dá para extrapolar. Eu sei que tem efeito calendário em março também, então minha dúvida é: dá para extrapolar essa visão de março como sendo talvez uma estratégia de vocês da Porto, de ter um loss rate talvez mais pressionado em alta ao longo do ano, mas um crescimento mais forte, mais próximo do topo, talvez, do guidance? Ou se não, se março é só um efeito calendário, talvez rebote de janeiro, fevereiro, e eu estou overreading aqui o efeito intra-trimestre. Obrigado. Guilherme, tem um efeito calendário sim no mês de março. No primeiro trimestre, quando a gente olha janeiro e fevereiro, a gente tem 3 dias úteis a menos, que são compensados em março com 3 dias úteis a mais. A gente não vê, nesse momento, um estouro, uma elevação do patamar de sinistralidade fora do que a gente teria esperado. Então, sinistro comportado dentro do que a gente tinha planejado. De novo, a gente sempre está buscando um maior equilíbrio entre crescimento e resultado, mas fazendo isso com muita cautela, com muito cuidado. Então, março é mais um efeito dos dias úteis que teve no trimestre, na compensação de janeiro e fevereiro com março, do que uma estratégia, efetivamente, de precificação que está levando a uma elevação do patamar de sinistralidade. Grespan, é o Celso, tudo bem? Esse mesmo efeito que você comentou do sinistro, você também vai ver pelos dados da SUSEP que aconteceu com o prêmio, né? Então, os dias úteis também em prêmio, em março, nós tivemos um crescimento bastante robusto em março, por vários motivos que a Patrícia já comentou, de subscrição, de preço, de público-alvo, mas também para questões de dia útil. Então, em fevereiro, como o carnaval em fevereiro foi em fevereiro, então nós tivemos muito feriado prolongado, e feriado prolongado, o cliente tem menos exposição a risco, então a sinistralidade em dias úteis, ela é maior na média, tanto em severidade quanto em frequência. Então, por isso que março não é uma proxy para o ano, a gente tem o guidance mantido, né? Como janeiro e fevereiro também não seria um guidance para o ano, porque também tem dias úteis a menos. Por isso que olhar o trimestre contra trimestre é mais sadio, porque aí sim você pega toda a sazonalidade de carnavais em meses diferentes que nós tivemos nos 2 trimestres. Então, o recomendável aqui, que eu diria para você, é olhar o trimestre e não o mês isoladamente, tá bom? E complementando, como a tua pergunta tem um viés importante relacionado à competitividade, já compartilho com um pouco mais de profundidade o que é a nossa estratégia nesse ramo específico. Todo o nosso ganho de atratividade comercial, ele vem praticamente condicionado à eficiência e redução de DA, né? E é o que a gente tem diria, celebrado nesse primeiro trimestre, não só no auto ou na seguradora, mas na organização como um todo, porque à medida em que a companhia consegue imprimir esse ritmo de crescimento, todas as verticais se beneficiam do ganho de escala e de uma DA cada vez mais competitiva. No caso específico do auto e da seguradora, esse patamar estável, né, consistentemente, não estável, desculpe, consistentemente de 1 dígito, tem nos trazido também ganhos de competitividade importantes na precificação. Mas não é da nossa cultura, tampouco da nossa estratégia competitiva, uma hipótese de, através de um apetite maior de sinistralidade, nos posicionarmos de uma maneira mais competitiva, né? Então, com isso a gente confirma o guidance para o ano e continuamos trabalhando aqui bastante nos temas que foram apresentados já, de digitalização, ganho de escala, aumento da base de clientes global do Universo Porto. Fechado, claríssima a mensagem. Obrigado, Cac, Celso e Patrícia. A próxima pergunta vem por escrito do senhor Henrique Navarro, do Santander, e ele diz: como está o cenário de competição em alto, principalmente com players internacionais? Eu vou complementar, Patrícia, quer dizer, vou continuar, depois você complementa. Só vai pegar o embalo da última resposta. A gente tem visto um comportamento mais racional nesse início do ano e tem aquele efeito, né, que quase tradicional na indústria,
normalmente há a incidência de um ou dois players que têm, né, uma atitude temporária mais agressiva e que dificilmente se sustenta, né, na linha do tempo, porque, obviamente, as safras começam a apresentar resultados mais deteriorados e vem uma mudança de comportamento, o que prontamente é substituída por uma irracionalidade de um outro player que eventualmente tenha perdido mais participação. Nesse ano, no começo do ano, há uma visão, eu diria, mais benigna dessa dinâmica competitiva, certo, Patrícia? Perfeito, é isso mesmo. E a gente vê um cenário que foi altamente competitivo no final do ano, mas a gente vê uma estabilidade maior esse ano, o que permite, como uma estratégia, como comentamos, de produto, evolução tecnológica, proposta de valor, a gente ia avançar e acelerar esse crescimento. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra aos executivos da Porto para as considerações finais da companhia. Por favor, senhores, podem prosseguir. Pessoal, novamente eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, suporte e, em especial, pelo interesse na Porto, né? Nossa estrutura está sempre à disposição para nos aprofundarmos no nível de detalhe que for necessário ao trabalho de todos vocês que nos acompanham. Então, muitíssimo obrigado, uma boa tarde, até a próxima.